Minhas senhoras, meus senhores, e todo o protocolo observado. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, é sempre com elevado jubilo e muita honra que recebemos Vossa Excelência nesta cerimónia solene em que o Senhor Presidente da República cumpre o dever constitucional de proceder à abertura do novo ano judicial, como aliás tem feito em todos os anos. Tal prerrogativa cerca-nos de incontida satisfação, sendo que a presença pessoal de Vossa Excelência, Senhor Presidente, traduz a vocação histórica do Estado santomense em colocar permanentemente a justiça no serviço do povo. Muito obrigado, Senhor Presidente, e seja bem-vindo. Saúdo respeitosa e calorosamente todos os convidados. Agradeço a presença da Sua Excelência Presidente da Assembleia, a Sua Excelência Senhor Primeiro-Ministro, os demais membros do Governo do 19º Governo Constitucional, dos venerados colegas magistrados e de todos quantos tiveram o prazer de estar cá connosco. Saúdo igualmente, com elevado respeito e consideração, de mais altas entidades da nação, pelo que sejam todos bem-vindos. Minhas senhoras e meus senhores, 1975-2025. 50 anos se passaram após o nascimento da República Democrática de São Tomé e Príncipe, que este ano completa meio século, idade madura, idade de reflexão e de ponderação. Se antes éramos criança, hoje somos adultos, pai e avô. Pessoas supostamente com alguma idoneidade, consciência e discernimento para reconhecer erros cometidos nesses longos anos, aprimorar os atos e decisões a tomar hoje e projetar o que pretende fazer daqui em diante. São Tomé e Príncipe faz 50 anos. Os tribunais também fazem os 50 anos. Temos todos que ter a consciência de que queremos daqui em diante. Que justiça queremos nos próximos 50 anos? Que sistema judicial pretendemos e que tribunais e magistrados queremos para o futuro? Esta cerimónia solene, mais do que uma simples tradição, representa a renovação do nosso compromisso com os pilares da justiça essenciais para uma sociedade equitativa e próspera. Em suma, uma sociedade mais justa. Como bem asseverou Montesquieu, a justiça é o princípio da vida das sociedades. Sim. Neste sentido, a atuação do Poder Judiciário deve transcender a mera aplicação mecanicista da norma, projetando-se como guardião das liberdades individuais e da convivência harmoniosa entre os membros da sociedade. Neste novo capítulo, movemos-nos com otimismo e dias melhores, impulsionados pela tão necessária reforma da justiça. Esta reforma não é apenas uma promessa ou meras tentativas frustradas pelos sucessivos governos, mas uma construção que se alicerce nos valores universais do direito, conforme nos lembra Rudolf von Ehring. Cito: o direito não é um fim em si mesmo, mas um meio para a realização dos fins da vida. Este é o espírito que guia nossas ações. Criar um sistema judicial
que sirva efetivamente ao povo e promova o bem comum. Assim sendo, coloca-se as seguintes questões. Será que, passados 50 anos, as reformas devem continuar a ser feitas pensando nas pessoas, perseguindo e crucificando os adversários e os malquistos, como é o caso do sistema judicial? Ou, pelo contrário, as reformas devem ser feitas pensando no país e nos santomenses e em busca do melhor e das melhores práticas existentes do direito, comparado para obter soluções melhores. O Tribunal de Relação não deveria ser já uma realidade em Santo Meio de Cristo? Será que a nossa realidade impõe a necessidade de ter um Tribunal Constitucional independente? Deixo essas perguntas às vossas considerações. Minhas senhoras e meus senhores caros convidados, eis-nos, uma vez mais, congregados neste cerimonial reflexivo, num momento simbólico e de convergência entre os representantes institucionais do sistema judicial, os demais representantes dos órgãos de soberania do país, convergindo esforços e apresentando ideias em nome da mais e melhor justiça possível. Em obediência à Constituição da República, o papel dos tribunais não se esgota tão somente em aplicar e a fazer cumprir as leis e demais normativos, mas também cabe-nos o papel de abraçar a permanente articulação com os demais poderes instituídos, numa interdependência de funções que desemboca legalmente no desiderato comum de proteção e da satisfação global dos superiores interesses de toda a nação. Nos meus primeiros discursos fui enunciando algumas preocupações, as quais aqui reitero, como a necessidade de uma justiça mais célere e mais próxima dos cidadãos, a dignificação dos tribunais judiciais, normalmente melhores condições de trabalho aos magistrados e funcionários judiciais e que repercutiria necessariamente em prestação de um bom serviço ao cidadão. Nesta ordem de ideia, já muito foi feito. Restauramos o Tribunal da Primeira Instância e o Palácio da Justiça. Reorganizamos o pessoal afeto às secretarias judiciais, uma vez que mais de 90% dos funcionários e técnicos trabalhavam há cerca de 20 anos sem promoções na carreira, o que criava desmotivação no seio dos serviços e influenciava negativamente no desempenho dos quadros. Promovemos todos os funcionários judiciais. Repito, promovemos todos os funcionários judiciais. Entre secretários judiciais, escrivães, escrivães adjuntos, oficiais de diligências e escriturários. Relativamente aos funcionários que chefiam as secretarias, foram duplamente promovidos, passando de escriturários a escrivães adjuntos e de escrivães adjuntos a escrivães. E, em sequência, apesar das dificuldades de ordem financeira, abrimos cursos de formação e ingresso para novos funcionários judiciais, seguidos de estágios de formação e capacitação. Primeiramente para 50 formados em 2022 e depois para 60 formandos em 2024, com o intuito de apetrechar as secretarias judiciais com recursos humanos à altura das necessidades dos serviços, uma vez que muitos quadros antigos emigraram para demais instituições públicas e privadas do país em busca de melhores salários e outros para o estrangeiro. É triste estarmos a formar quadros gratos
com grandes dificuldades financeiras que depois dispersam-se por deficientes salários que se fazem nos tribunais judiciais. Senhor Primeiro-Ministro, deixo ali um apelo que temos 60 estagiários que precisam de ser enquadrados. A Senhora Ministra da Justiça, muito obrigado pelo carinho e dedicação. Para cumprirmos esse desiderato, precisamos fazer enquadramento desses funcionários. Relativamente ao enquadramento de novos juízes de direito e os juízes conselheiros, quanto aos conselheiros, abrimos o concurso em que foram enquadrados 3 juízes conselheiros, precisando ainda de enquadrar mais juízes conselheiros, uma vez que, em vez de 8 juízes, temos apenas 4. Quanto ao juízo de direito, em 2023 a 2025, foi aberto 3 concursos para juízes de direito de terceira classe. No primeiro foram selecionados 10 candidatos que, por força da pressão do poder político de então, em clara interferência na competência do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, atropelando o princípio de separação dos poderes e condicionando o Conselho Superior a não homologar o referido concurso. O segundo concurso não resultou em nenhum vencedor. E o terceiro, com aprovação de apenas 2 concorrentes, embora o concurso tivesse sido para 12 lugares. Recorde-se que um dos motivos que fez com que houvesse pressão do governo anterior eram as notas baixas, entre 11 e 12 valores, obtidos pelos concorrentes. Anteriormente, os concursos para a seleção de magistrados eram feitos tendo em conta a aprovação daqueles que concorriam para serem juízes. E esses concursos são concursos muito exigentes que se fazem nos Estados democráticos. Como tal, normalmente as notas obtidas dificilmente são notas altas. Basta ver os concursos que foram feitos tanto no Ministério Público como nos tribunais, as notas gravitaram sempre entre 10 a 13 valores. Tanto mais que as notas obtidas no último concurso, o último que acabou de ser feito há 3 semanas, para juízes de direito de terceira classe, a nota obtida foi de 11,2 para os 2 concorrentes que aprovaram. Minhas senhoras e meus senhores, durante o ano judicial fino, prosseguimos com a nossa missão de dignificar os tribunais. Ainda na semana passada, registramos um apreço, o regresso dos funcionários e magistrados às instalações do Tribunal de Primeira Instância de Água Grande, o Palácio de Justiça. Edifício que se encontra remodelado, comportando todas as condições para a melhor prestação de serviço. Para tal, agradecemos ao anterior governo e ao anterior governador do Banco Central, o Dr. Américo Ramos, por terem disponibilizado o edifício do Banco Central, sítio da Praça da Independência, onde funcionou, durante o tempo da obra, o Tribunal da primeira Instância. Os nossos agradecimentos. Caros convidados, está em curso o processo de modernização dos tribunais. Agradecemos que seja priorizado a revisão das leis que compõem o pacote legislativo do sistema judicial, pelo que reclamamos, Sra. Presidente da Assembleia, alguma celeridade neste processo. Agradecemos igualmente que revogue a famosa lei interpretativa, a Lei PUM,
que vem condicionar sobremaneira o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça, excluindo a intervenção dos juízes conselheiros jubilados nos processos, sonegando a justiça ao povo de Santo Tomé e Príncipe. Devem ser restaurados todos os direitos que foram retirados aos juízes conselheiros jubilados para que possam voltar a ter a intervenção nos processos e socorrer sempre que há impedimentos por parte dos juízes que estão no ativo. As leis são gerais e abstratas e não direcionadas a pessoas individuais e concretas. Anima-nos, pois, o desejo de criar em Santo Tomé e Príncipe um sistema judicial robusto, versátil e eficiente que concretize a realização da justiça de forma célere e equitativa, com recursos humanos qualificados em número suficiente, com recursos tecnológicos moderníssimos e aptos para uma melhor e proativa dinâmica processual, concretizando a premissa constitucional da nossa autonomia, independência financeira e patrimonial, no âmbito do Estado de Direito democrático que nós somos. A modernização administrativa, o reforço e a concretização da nossa autonomia financeira são conquistas que não podem ser perdidas. Temos que caminhar em sentido positivo e ascendente, e não no sentido negativo e descendente. Minhas senhoras e meus senhores, caros convidados, por esta ocasião da abertura do novo ano judicial, apraz-me apresentar em breve síntese a movimentação processual dos tribunais judiciais, conforme os dados estatísticos, de acordo com o levantamento efetuado junto das secretarias judiciais dos tribunais, do qual este serviço teve acesso. No ano de 2024 para 2025, transitou um total de 880 processos de natureza diversa. Em 2024, entraram 4.787 processos, dos quais 3.083 penais e 1.704 cíveis. Somando os transitados e bem como os entrados, a movimentação processual de 2024 atingiu uma cifra de 5.667 processos. Da totalidade dos processos movimentados em 2024, as secretarias judiciais registraram 5.667, com conclusão ao gabinete dos magistrados, dos quais resultaram em 3.715 com despachos de meros expedientes e ficando 2.048 processos pendentes, que culminou com 772 processos findos, sendo que 524 por sentenças e acordos. Na área inspectiva, foi realizada uma inspeção ordinária direcionada aos magistrados judiciais, inspeção essa que foi concluída e submetida ao Conselho Superior de Magistrados Judiciais, que procedeu à sua apreciação, homologação e atribuiu a cada magistrado inspecionado a respectiva nota final. No âmbito disciplinar, foram realizados 6 inquéritos, mandados instaurar pelo Conselho Superior de Magistrados Judiciais, sendo que todos tiveram o desfecho final. Minhas senhoras e meus senhores, não se pode falar em justiça sem abordar um dos mais graves flagelos que assola a nossa sociedade, que é o aumento alarmante dos casos de abuso sexual de menores. Esta realidade cruel
e perturbadora exige uma resposta firme, eficaz e imediata. O abuso infantil é uma violação inaceitável dos direitos fundamentais das crianças, seja físico, psicológico, sexual ou fruto da negligência. Qualquer forma de violência compromete irremediavelmente o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Por isso, a nossa resposta deve ser contundente e abrangente, visando as prevenções gerais e especiais para pôr cobro a este flagelo. Os tribunais têm assumido um papel crucial na responsabilização e condenação dos infratores, refletindo um avanço significativo no combate aos crimes sexuais contra menores. Nos últimos tempos, temos assistido a um endurecimento das penas, demonstrando um compromisso efetivo com a proteção das vítimas e a punição exemplar dos infratores. Um dado que ilustra essa mudança é que aproximadamente 40% dos reclusos da cadeia central foram condenados por crimes de natureza sexual, evidenciando um reforço da atuação judicial nesta matéria. A recente revisão do Código Penal, Lei 15/2021, representou um avanço fundamental, mas há muito que fazer. O combate ao abuso infantil não se esgota apenas no fortalecimento da legislação. É necessário implementar medidas preventivas, eficazes, promover a sensibilização social e garantir uma resposta institucional ágil e integrada. Concluo reafirmando que a justiça não é uma abstração distante, mas uma força viva que molda e transforma a sociedade. Como operadores de direito, somos guardiões dessa força e é nosso dever garantir que ela continue a promover a igualdade, dignidade e esperança. Que este ano judicial seja não apenas um período de trabalho árduo, mas também de transformações significativas que beneficiem toda a sociedade. Muito obrigado, bem-aja a todos.